Boa noite, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós. Você que está ligado nesse vídeo, nessa live, essa palavra de Deus que nós vamos ler agora, compartilhe também você que tem um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, uma família, que precisa ouvir a palavra de Deus, entender os propósitos de Deus para uma família. Compartilhe essa palavra, eu tenho certeza, confiança que a palavra de Deus vai poder transformar, abrir os olhos, dar entendimento, conhecimento da vontade de Deus para uma família. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Você que é bom de Bíblia, que já achou, vamos ler a palavra então. Não esqueça também de dar o seu joinha, o joia é importante para que possamos saber que você participou e aproveitou a palavra com entendimento, com sabedoria, até como lição de vida para uma família, para que você possa também ver os frutos da palavra de Deus brotando na sua casa, na sua família. Amém? Diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi aos seus homens e ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclague tinham ferido a Ziclague e tinham queimado a fogo. E tinham levado também cativas as mulheres e todos os que estavam com ela, tanto pequenos como grandes, ninguém, porém, mataram, tão somente a levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estavam queimadas a fogo, e as suas mulheres, e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Misericórdia. Essa palavra é muito forte mesmo. Tinham levado cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gerita, e Abigail, a mulher de Nabal, a Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? Ele disse, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. E tudo libertarás. Amém? Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam. Chegaram a Ribeiro do Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiram Davi e eles 400 homens, pois que 200 homens ficaram por não poderem, de cansados, que passaram o Ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram Davi. Deram-lhe pão e comiam, deram-lhe também água a beber. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos e secos e 2 cachos de passas. E comeu e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebia água. Então Davi lhe disse, de quem és tu? De onde és? E disse o moço egípcio, sou servo de um homem amalequita. E o meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos
Queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclac. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-nos a esta tropa? Disse-lhe: por que jura-me que não me matarás? Por Deus, jura que não me matarás. Nem me entregarás na mão do meu senhor. E descendo, te guiarei a essa tropa. E descendo, guiou, eles estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo, dançando, todo aquele povo de espólios que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas também, desde o despojo até tudo quanto lhe tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram adiante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que descansados estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se a Davi com o povo, o saudou em paz. Glória a Deus. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com que nos deu o Senhor e que nos guardou e entregou as tropas que contra nós vinha às nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. E assim foi desde o dia em que, em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclac, enviou um dos despojos aos anciãos de Judá e os seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção depois dos inimigos do Senhor. Diga glória a Deus. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por esta palavra que já é abençoada. Essa palavra, Senhor, que nos fala muito da nossa casa, da nossa família, de quanto nós devemos cuidar das bênçãos que o Senhor nos deu, de tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, e temos que tomar conta, temos que cuidar, temos que proteger, porque o inimigo quer levar cativo os nossos filhos, as nossas filhas, esposo, mas o Senhor está no controle da sua casa, o Senhor está no controle da sua família, em nome de Jesus, para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Amém, igreja. Diga amém. Amém. Bom, o Senhor fala poderosamente aqui, através dessa palavra, com cada um de nós, a respeito das nossas famílias, que são bênção de Deus. O que fazer quando a família está sob ataque? A sua família já sofreu um ataque, seus filhos já sofreram um ataque, seu casamento já sofreu um ataque, seu esposo já sofreu, sua esposa já sofreu um ataque. O inimigo tenta de todas as maneiras nos atacar, nos atingir e levar como escravos. Mas quando nós temos a direção do Senhor, quando temos um Deus vivo, presente e real na nossa vida, a coisa fica diferente, porque quem luta por nós é o nosso Deus. Quem nos dá a vitória é o nosso Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus em Josué 24:15. Quando você e a sua casa estão debaixo da potente e poderosa mão de Deus, o inimigo ele pode tentar, pode até pensar que já venceu, que já tomou, que já escravizou,
Mas o Senhor, quando entra com a sua providência, o Senhor, quando entra na peleja, o inimigo já é um derrotado. Amém? Bom, 1 Samuel diz assim, de 1 a 20 ou 25, mais ou menos. A vida familiar é um campo de guerra. A vida familiar é um campo de guerra, mais do que um parque de diversões. Há uma orquestração do mal contra a família. O inimigo, ele não quer ver uma família em paz, ele não quer ver uma família próspera, o inimigo não quer ver uma família em comunhão, o inimigo não quer ver uma família conquistando vitórias, sendo abençoada. As famílias que não têm a direção do Senhor, não têm a mão do Senhor, não andam no caminho do Senhor, é como se fosse um campo minado. Uma hora explode uma bomba, uma hora explode um acontecimento em que todos da família vão sofrer, em que todos da família vão estar numa angústia. Por isso, nós temos que aprender a palavra. Por isso, nós temos que conhecer o caminho que o Senhor nos chamou para andar com Ele. Muitos casais têm sido espoliados, roubados, saqueados do primeiro amor, do diálogo, da comunhão, do romantismo, da harmonia, da paz, da alegria. Muitos casais, e tudo que acontece dentro do lar começa pelo casal. Daí vem para os filhos. Então, o inimigo ele gosta muito de dominar o cabeça. E dominando o cabeça, ele domina o resto do corpo, ou seja, o resto, complemento da família. Então, muitos casais têm sido sequestrados, roubados, espoliados, anulando e fazendo esquecer o primeiro amor, aquele carinho, aquela dedicação, aquela verdadeira comunhão que o Senhor quer que reine em nossa casa, em nosso casamento, nas nossas famílias. Muitos casais acontece isso. Eu tenho visto, atendido alguns casais, e a divergência, a porta, quando é aberta para o inimigo entrar, ele começa a roubar, matar e destruir. Mas Jesus, quando entrou na nossa vida, está lá em João 10, ele veio para dar vida e vida em abundância. Amém? O inimigo sempre ataca a família, procura atingir 5 áreas importantes da família: dinheiro, filhos, casamento, amizades. O dinheiro começa pelo dinheiro. O dinheiro é uma área em que muitos são afetados. Quando começa a faltar as coisas dentro de casa, quando os compromissos que têm que ser honrados não são honrados, começam a haver cobrança, a divergência, a discussão, a rivalidade, a acusação, a condenação, desconfiança, para saber o porquê determinadas coisas estão acontecendo dentro da casa, dentro da família, e prejuízos emocionais, espirituais começam a acontecer. A cobrança um do outro para saber por que está acontecendo, a que ponto chegaram para que tal coisa que está acontecendo dentro do lar, dentro de uma família, a escassez, a vergonha, a decepção, a acusação, a condenação, começa a aparecer. Aquilo que estava escondido ou quieto num canto, começa a brotar, começa a aflorar. E aí começa a verdadeira obra do inimigo agindo, fazendo com que o casal, o casamento, comece a se enfraquecer. Bom, as maiores crises da família hoje são por causa de dinheiros. Há batalhas dentro do lar por causa do dinheiro. E acusações e cobranças, principalmente quando há um só suprindo a casa, os compromissos, os deveres da casa.
Há um só trazendo o alimento, a provisão para casa, ou até quando os dois trabalham, nenhum dos dois tem um salário maior do que o outro. E aí há uma indignação, há uma cobrança, e aquela história, aquelas frases, sou eu que pago tudo, sou eu que compro tudo, eu é que banco tudo, eu aí começa a entrar, porque quando há um casamento, há uma união de corpos. Mas além da união de corpos, tem a união de tudo aquilo que acontece dentro do lar, responsabilidade com os filhos, responsabilidade em manter a paz, o amor, a chama acesa no casamento. Há um compromisso em que os dois vão tocar, vão conduzir aquela família, os filhos, as finanças, o amor, a alegria, a chama acesa, que tem que ser responsabilidade dos dois, do marido e da esposa, do marido e da esposa. E quando isso não acontece, há um desequilíbrio na balança, nas balanças que vão ser colocadas diante de farpas, acusações, condenações, e o inimigo fica do lado só batendo palma, querendo ver o circo pegar fogo. Mas, quando nós clamamos ao Senhor, aí as coisas começam a ter uma mudança, uma transformação, que é aquilo que nós queremos. Mas tem que haver conserto, tem que haver ajuste, tem que haver concordância. Andarão dois juntos se não houver concordância. Importante isso. É importante saber que no casamento tem que existir uma cumplicidade entre o marido e entre a esposa. Tem que haver uma comunhão em tudo aquilo que está sendo feito em prol da família. Responsabilidade do casal em conduzir a família debaixo da proteção, da cobertura do Deus vivo, presente e real. E como nós conseguimos tudo isso? Através da palavra, através do cumprimento da palavra, através da fidelidade da palavra de cada um cônjuge, de cada parte da família, do casal, do marido e da esposa. Tem que haver concordância. Um não pode querer ser mais do que o outro. Quando há uma sintonia, não sei se vocês já perceberam isso, quando há uma sintonia perfeita, quando há uma comunhão, quando há uma paz, quando há obediência à palavra de Deus, um dos componentes do casal, um dos cônjuges, pensa uma coisa e o outro fala. Ou alguém fala, é justamente isso que eu estava pensando. Aí há uma concordância, há uma cumplicidade, há uma sintonia de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Essa é a vontade do Senhor, que haja uma união perfeita, uma comunhão perfeita, uma comunhão que vai gerar verdadeiramente uma só carne. Como diz lá em Gênesis, né? Se tornarão uma só carne. Amém? Bom, gastamos hoje 5 vezes mais do que na década de 40, 50, 60, porque hoje em dia tem muito mais coisas, novidades para comprar, coisas que às vezes antigamente era luxo, hoje passa a ser necessidade. O luxo de ontem é necessidade hoje. Compramos o que não precisamos com o dinheiro que nós não temos, né? Com o dinheiro que nós não temos, para impressionar pessoas que nem conhecemos. Essa é uma verdade. Muitas vezes as pessoas se endividam comprando coisas que às vezes são desnecessárias, sem até ter o dinheiro, mas parcela em não sei quantas vezes uma coisa, parcela em não sei quantas vezes outra coisa, parcela em não sei quantas vezes outra coisa que está adquirindo. E quando vai ver, as parcelas pequenas se tornam monstruosas. As parcelas pequenas se tornam, sim, absurdas. E aí a corda fica no pescoço.
Aí começa a ficar apertado, começa a se endividar, a pegar mais dinheiro emprestado aqui ou ali. Então, é importante ter sabedoria, ter comunhão, cumplicidade um com o outro, porque um tem que ajudar o outro. Um precisa abrir os olhos do outro para que não dê um passo além das possibilidades. E isso traz paz, isso traz alegria, isso traz comunhão. Amém? Bom, os filhos, há também guerra nos filhos, ataque sobre os filhos. Filhos e filhas são atacados. Os filhos estavam nas mãos do inimigo, nas drogas, nos vícios do mundo, na prostituição, fazendo aquilo que é a influência do mundo, porque o mundo jaz no maligno. E quando os filhos não têm uma direção dada pelos pais, uma direção que é centrada na palavra de Deus, aplicada dentro de casa, de acordo com a orientação do próprio Deus, através da sua palavra, através da ajuda do Espírito Santo. As coisas precisam andar nesse caminho. Podem estar bem quando os filhos estão cativos. O casal, o pai ou a mãe, podem estar bem quando um filho ou uma filha está cativo a uma situação, uma prisão, seja ela de droga, de prostituição, seja ela de vício de qualquer natureza, em que, quando os pais percebem, ali está um filho, uma filha, presa, aprisionada, algemada, acorrentada em um vício, em uma situação que vai fazer com que toda a família sofra também, se sinta também aprisionada, preocupada com os vícios dos filhos. E isso começa a causar acusação também, o marido com a esposa, que começa a julgar e a condenar o que a esposa deixou de fazer, de ensinar os filhos para que não andassem nesses caminhos tortuosos. Há um ataque na família. O inimigo, ele faz de tudo, possível e impossível, para desestruturar um lar, uma família. Ele vem para fazer isso, roubar, matar e destruir. Na saúde também, estavam angustiados, doenças emocionais, psicossomáticas, depressão, tristeza, sentimento de abandono, de orfandade, às vezes em filhos ou filhas, que também, mesmo com um pai ou uma mãe em casa, por não ter a devida atenção que eles precisam ter, como de orientação, se sentem órfãos com pais vivos. Órfãos de pais vivos, pai e mãe vivos, que não dão a devida atenção. Às vezes estão tão preocupados em ganhar dinheiro, em trabalhar, que não sobra tempo para os filhos. Filhos é responsabilidade dos pais educar, formar o caráter, ensinar a ser justo, verdadeiro, transparente, para andar nos caminhos do Senhor, para conhecer o Senhor, conhecer a palavra do Senhor. É responsabilidade dos pais. E quando isso não acontece, vem um outro e adota. Vem um outro estranho de fora e o adota. Agora, esse outro estranho sempre enviado pelo inimigo para distorcer, para levar por caminhos tortuosos, para levar por os caminhos de morte, porque aos olhos do homem, que não tem o entendimento da palavra de Deus, há caminhos que parecem bons, mas o final é morte. Tenha misericórdia, Senhor. Então nós precisamos, pais e mães precisam dar mais atenção aos seus filhos, porque senão eles são levados cativos. O inimigo, ele não gosta de mim, de você, daquele que é só por sermos a imagem e semelhança de Deus.
só por sermos a imagem e semelhança de Deus. E quando formamos uma família, então, aí que ele fica mais bravo ainda, porque nós estamos multiplicando a imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Olha, a saúde é algo muito importante para os filhos. A saúde espiritual, a saúde física, a saúde emocional, a saúde psicológica. A saúde profissional também é importante, porque o pai ou a mãe sempre influenciam os filhos a uma profissão, a um sonho, a um objetivo, a um alvo a alcançar na vida profissional, na vida espiritual, na vida familiar, dando a direção certa, que é a direção de Deus. Mas se o pai e a mãe não dão essa direção aos seus filhos dentro de casa, no colégio, no trabalho, na escola, onde eles estiverem, vão ser adotados, vão ser influenciados por aquilo que vai atrair eles, porque não tiveram base, não tiveram um alicerce que dá uma estrutura correta para os filhos, uma estrutura em que eles não vão se desviar. Por isso que a palavra diz, ensina o caminho que os seus filhos devem andar e nunca mais esquecerão. Amém? Então, a família não é o pai só e a mãe. A família é um conjunto. Pai, mãe, filhos. E a comunhão, a verdade, o amor, a justiça tem que reinar dentro de um lar. Tem que reinar dentro de uma casa. Uma família. As mulheres de Davi, de seus homens, todos foram levados cativos. Seus filhos também. Quantos filhos cativos ou quantas mulheres já foram levados cativos por sedução, por indução do mundo, por influência do mundo, pela tendência que o mundo vem imprimindo de uma forma agressiva, forte, e que impressiona muitas pessoas, que ainda não tem uma formação, impressiona a qualquer um que não tem uma formação centrada na palavra de Deus, um entendimento centrado na palavra de Deus, que há compromissos, há deveres, e em cada situação em que nós vivemos, de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ver uns frutos agradáveis do nosso trabalho, frutos agradáveis da nossa justiça, frutos agradáveis a Deus, de honra e glória a Deus. Porque tudo que fazemos aqui na terra, tudo que nós executamos aqui, é para a glória do Senhor. E quando nós não estamos dando essa glória ao Senhor, estamos fazendo coisas, atitudes, pensamentos, sentimentos, palavras, que vão dar glória ao inimigo. Porque é ele que quer derrubar, matar, destruir também a imagem e semelhança de Deus, que somos nós. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Por que a família de Davi é atacada? Cônjuges que não vigiam o casamento. Lembra de Adão e Eva? Deus deu uma ordem. Olha, desse fruto, desta árvore, vocês não podem comer. A palavra foi para os dois. Mas por Adão não estar perto, não estar guardando a sua casa, a sua esposa, a família, que era só a Eva, né? Isso. Ouviu uma conversinha, que não era a conversa que ela tinha que ouvir, ela tinha que prestar atenção naquilo que Deus já tinha ordenado, e também o Adão tinha que estar ali conduzindo, dando a direção certa à sua esposa, também aos seus filhos, que no final um matou o outro, Caim matou Abel, por falta de cuidado, zelo, carinho,
amor, atenção, proteção para com a esposa e com os filhos. Por isso nós vemos na palavra, primeiro Eva desobedeceu, e depois houve o primeiro assassinato na Bíblia, que foram os filhos de Adão. Então, por que as famílias são atacadas? Falta de um relacionamento verdadeiro, atencioso, cuidadoso com os filhos, com a esposa. Por que esposa começa a ter problemas dentro do lar? Falta de atenção, falta de carinho, falta de honrar a quem merece a devida honra dentro de casa, em todos os sentidos. Mas às vezes as pessoas esquecem a quem tem que honrar verdadeiramente e vão começar a honrar pessoas lá fora de casa. Aceitam uma conversinha, um convite, e de um convite, de um papo, de uma conversinha, começa a cair num laço, no outro laço, e a Bíblia nos diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama um outro abismo. É igual a uma pessoa que está sendo convidada, um jovem, uma jovem, está sendo convidada para uma roda. Vamos ali conversar num bar. Vamos tomar uma cerveja, vamos ali beber alguma coisa. É só uma cervejinha, só um golinho. E esse só um golinho passa para 2 golinhos, 3 golinhos. Ou uma pessoa que vai a um lugar que não deveria ir, porque não deveria dar honra a quem está fazendo o convite, tem que honrar o compromisso no casamento, tanto o marido como a esposa. E quando começam a ceder, já começam a abrir a porta para o inimigo entrar no relacionamento do casamento, para azedar, estragar o casamento, fazer com que pensamentos que não são os pensamentos que deveriam estar fluindo na mente, comecem a acontecer. Mas lá em casa não é assim, na rua é mais atencioso, é flores no escritório, são coisas que eu não tenho dentro de casa. Planta que você colhe. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Planta que você vai colher dentro da sua casa. Amor, carinho, atenção, dedicação, zelo. Renovar as alianças, renovar o compromisso. Está sempre regando o amor para que o primeiro amor nunca se acabe, nunca se esfrie. É importante. É importante. Pais que não vigiam os filhos. Temos exemplo na Bíblia, o profeta do Eli,